Fala galera, o tema de hoje é o batismo. Efésios 4, capítulo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Percebam, um batismo. A gente vai para o livro de Mateus 3, capítulo 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tendo que não sou digno nem de lavar as sandálias do seu pé. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, capítulo 11. Quem está falando é João Batista. E aí João Batista está dizendo que quando Cristo viesse, que ele batizaria com Espírito Santo e com fogo. Aí a gente vai agora para o livro de Marcos 1, capítulo 8. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Perceba, Mateus diz que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Já Marcos está dizendo que ele vai batizar com o Espírito Santo. Quem está certo? Talvez alguém diga, o certo é Marcos, porque Marcos diz que ele vai batizar com o Espírito Santo. E quando Mateus diz que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Vamos ler Efésios 5, capítulo 22 e 23. Mas o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Imagine que um homem, de repente, ele tenha uma fazenda. E nessa fazenda existe uma área lá que ele não pode desmatar. E se ele desmatar, ele vai ter problema com o IBAMA. E o que acontece? E aí, de repente, o homem vai lá e ele contrata um grupo de pessoas. E essas pessoas chegam e vai retirar toda aquela área que não deveria ser tocada. E aquele homem, ele se torna, na verdade, o mentor intelectual da ação. Ou seja, as pessoas que fizeram em nome de alguém, ou fizeram por ordem de alguém, nesse caso, do seu mentor intelectual. Quando a Bíblia fala que Cristo é o cabeça, ele é esse mentor intelectual. E para que isso aconteça, ele precisa que isso seja feito pelo teu corpo, pelo corpo de Cristo. No livro de Mateus 25, capítulo 31, a Bíblia ela fala sobre Cristo quando ele voltasse, ele ia separar na direita e na esquerda pessoas. Eu vou ler aqui, embora eu não tivesse nem colocado aqui para ler, mas eu vou ler, para que de repente vocês entendam. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono da glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas do bode e colocará as ovelhas à sua direita. Para o direito, não é direito físico, é espiritual. Já expliquei isso em um outro texto. E o que acontece? E ele colocará à sua direita as ovelhas e aí os bodes à sua esquerda, bode do lado esquerdo, ovelha do lado direito. Perceba, Cristo, lado direito, as ovelhas, e do lado esquerdo, os bodes. Então dirá os reis, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venha bendito do meu Pai, receba com herança o reino que foi preparado para você desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupa e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Percebeu? O lado direito, pessoas que fizeram bem, que praticaram, pessoas que amaram o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Qual o lado direito? Agora o lado esquerdo. Então dirá os que tiverem à sua esquerda: maldito, aparta-te de mim para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer, tive sede, e nada me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram, necessitado de roupa, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Ele também me responderá: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupa, ou enfermo e preso, não te ajudamos. Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer, estes meus pequeninos também a mim deixaram de fazer. Então irá para o castigo eterno. Dá para perceber que todos os dois casos existe um mentor, que nesse caso seria Cristo. E ele está dizendo para um grupo de pessoas que praticaram aquilo que eles mandou, está do lado direito, e pessoas que deixaram de praticar o amor ao próximo, que está do lado esquerdo. Os dois batismos têm a ver com isso. O batismo do Espírito Santo é para quem está do lado direito. Lado esquerdo é para pessoas que estão ainda em treva. No livro de Êxodo, 40, capítulo 38, de dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nas nuvens, à vista de todo, de Israel. E a Bíblia está explicando o seguinte, que a coluna de Deus, Deus ele se manifestava de duas formas. Quando o povo ele sai do Egito, durante a noite, havia uma coluna de fogo. Já de dia havia uma nuvem que seguia. Aí já está falando dos dois batismos. O batismo para quem está à noite é de fogo, porque a noite representa a treva de entendimento. Se você não tem entendimento, você vai ser batizado por essas pessoas que estão no lado esquerdo. Então o batismo dele é batismo de fogo. Já o batismo de Cristo é o batismo do Espírito Santo. Só que o que acontece? A Bíblia ela fala de um Cristo que está no centro e que do lado direito tem um grupo de pessoas e do lado esquerdo outro grupo de pessoas. Todas elas estão batizando em nome de Cristo. Uns que foram autorizados, preparados e que vai fazer o batismo da forma correta. Outros que foram sem a ordem dele. Aí para você entender isso, você vai ter que ler também outro capítulo, que é Mateus 7, 23. Então, aqui 22. Então muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muito milagre? Então lhe direi claramente: nunca os conheci, afastem de mim vocês que praticam o mal. Perceba que foram pessoas que estavam fazendo coisas em nome de Cristo, mas que nunca foi autorizado por ele. Por outro lado, você percebe que a Bíblia ela ensina que os discípulos de Cristo precisaram ficar 3 anos e meio aprendendo com ele, e antes de essas pessoas saírem para ensinar, elas precisavam ser revestidas pelo Espírito Santo. Aí a Bíblia diz: permaneça em Jerusalém até que seja revestido de poder do alto, ou seja, o Espírito Santo desce, ele abre a minha mente, eu passo a entender e eu vou passar adiante justamente aquilo que eu aprendi. Eu não posso ensinar algo diferente daquilo que foi ensinado. Os discípulos não podiam. Então ele passa 3 anos e meio aprendendo com Cristo, e só quando ele recebe o selo do Espírito Santo, aí sim ele estaria autorizado a sair e ele ia batizar as pessoas no Espírito. Tem uma passagem aqui, deixa eu ver se eu abro, que Cristo ele está ensinando. Deixa eu ver, acho que Lucas 59, 54, deixa eu ver se é isso. Que Cristo ele está ensinando em um lugar e de repente as pessoas não queriam receber. A oposição a Samaria. Eu vou ler antes um pouco para vocês entenderem mais ou menos todo o contexto. Aproximando-se do tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Enviou um mensageiro à sua frente. Indo este, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque não se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruir? Agora olha a resposta de Jesus. Mas Jesus, voltando, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida do homem, mas para salvá-lo.
entendeu? E foram para o outro povoado. Aí ele está dizendo, mas vocês precisam identificar qual o Espírito atua na vida de vocês. Se é Espírito Santo, você entrega o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre mim, eu passo para você o Espírito. Nós não batizamos com fogo. Inclusive, quando a Bíblia fala sobre a questão do anticristo, e ele vai fazer esse fogo do céu, porque fogo é para condenação, é para destruição. O discípulo de Cristo, ele não batiza ninguém no fogo. O batismo no fogo é o batismo, como eu disse, para destruição. Quem que está batizando? Quem está do lado esquerdo. Do lado esquerdo ele vai batizar utilizando o nome de Cristo. Por isso que a Bíblia fala no livro de Mateus que ele estava batizando. Agora um texto bem interessante para você perceber aquilo que eu estava falando sobre a questão de entender o corpo e a cabeça. Porque se vocês não entenderem, eu vou ler esse texto, talvez eu acho que faça a segunda parte para vocês entenderem melhor. Mas João 4, capítulo 1 e 2. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizava mais os seus discípulos. Está entendendo? Está dizendo, fariseus ficaram sabendo que Jesus estava batizando mais do que João, embora não fosse os seus discípulos, aquilo que eu estava falando. Ele é o mentor intelectual. Se as pessoas estão fazendo em nome dele, e essas pessoas seriam a igreja de Cristo, se batiza as pessoas no Espírito, significa que são as pessoas que estão do lado direito. Se estão batizando no fogo, é do lado esquerdo. Simples assim. Mas eu vou dar continuidade e vou falar sobre o segundo, a parte 2. Valeu? Forte abraço, fica com Deus.